programa Cortes Supremas traz informações jurídicas de vários países do mundo. Um giro pela África, América, Ásia, Europa e Oceania. Reportagens especiais sobre o Mercosul, decisões históricas para o direito internacional, além de informações sobre os direitos fundamentais. Magistrados das altas cortes do Peru se reuniram para discutir melhorias no poder judiciário do país em 2010. Informatizar o Poder Judiciário e conferir maior agilidade ao julgamento de processos. Durante 2 dias, os 29 presidentes das altas cortes do país participaram da primeira reunião anual de presidentes das Cortes Superiores, realizada em Mercedes, a cerca de 300 quilômetros de Lima, capital do país. Entre os compromissos para 2010 estão o de garantir maior acesso da população à justiça, diminuir o uso de papel nos tribunais e tornar o Poder Judiciário mais eficiente e transparente. Ao final do encontro, os magistrados assinaram a Declaração de Mercedes, que prevê, entre outras metas, maior celeridade processual com a implementação do sistema de notificações eletrônicas, a consolidação do Plano Nacional de Redução de Processos por meio da utilização da internet e videoconferências, otimizar os processos administrativos por meio do despacho judicial e levar esse modelo a todos os distritos do país, implementar a lei de carreira judicial e propor reformas no Poder Judiciário que permitam tornar a justiça mais eficiente. E na nossa entrevista de hoje, vamos saber um pouco mais sobre o encontro dos magistrados no Peru. O encontro e os projetos. Bom, a ideia, a importância desse encontro é difundir a nível nacional o uso de instrumentos tecnológicos para que a administração da justiça seja mais rápida e auxiliada destes elementos tecnológicos modernos. São inúmeros projetos, são serviços de notificação eletrônica, logo temos o site, dentro do qual temos um mecanismo que conecta o juiz diretamente com a REINET, com a SUNAT, com o Banco da Nação, com o Registro Público e com todos os escritórios que permitem a identificação do cidadão e o tema tributário. Depois, outro projeto é o Sistema de Apoio ao Juiz, SAJ. O outro programa é o Conheça o Juiz, em que temos um terminal de atendimento ao público diretamente nos centros comerciais, nos MON, para que eles possam acessar e ter seus certificados de antecedentes penais, requisitórios e um registro de pensão alimentícia atrasada. Com ele, podemos ter acesso à jurisprudência de causas julgadas, às audiências públicas, através da videoconferência que fizemos recentemente na cidade, na selva central do Peru. Fizemos por videoconferência um julgamento em que o processado se encontrava em uma localização, na prisão de uma localização, e o juiz instrutor se encontrava em outra, a vários quilômetros de distância. Informatização e o cidadão. Isto assegura primeiro o acesso à justiça, mas um acesso que se dá com rapidez, com eficiência e transparência, que tem redundância posterior em combate à corrupção. O Poder Judiciário em todos os países do mundo não gozam de grande dedicação com a cidadania e principalmente em nosso caso, já que tivemos muitas desconfianças, porque historicamente o cidadão tem sido enganado na questão da justiça, com julgamentos eternos, julgamentos muito longos, e isto tudo felizmente está mudando agora. Estamos conseguindo fazer com que o cidadão se familiarize com a justiça e a veja como uma aliada ao progresso, e não como um obstáculo ao seu progresso. A implementação dos projetos. Isso vai ter uma implementação progressiva. No momento, estamos produzindo uma mudança no âmbito dos novos códigos processuais e, ao mesmo tempo, se está envolvendo progressivamente os advogados de diversas áreas, assim que fixe que seja estabelecido um padrão de conduta ligado a essa tecnologia moderna, porque há advogados que não se adaptam a este procedimento moderno, e isso é um tema que toma um pouco mais de tempo, mas não muito, felizmente. O desafio é constante.
importante para que tenhamos um poder judiciário cuja tecnologia e cuja mudança cultural permita aos juízes harmonizar com a cidadania, com a população a quem devemos prover uma justiça rápida e principalmente justiceira, que julgue com um padrão previsível. Você sabe que quando a justiça é previsível, o número de causas, inclusive, diminui. E vamos mais uma vez navegar. A Corte Suprema da Coreia do Sul decidiu que o dinheiro virtual dos games pode ser legalmente trocado por dinheiro real no país. Os magistrados decidiram absolver 2 jogadores que faturaram pouco mais de 17 mil dólares, o equivalente a cerca de 34 mil reais, ao trocar dinheiro virtual por dinheiro real. Eles compraram centenas de ardens, a moeda do Lineage 2, um jogo que simula a vida real por uma cotação abaixo do mercado, e revenderam o dinheiro virtual a milhares de jogadores por wons, a moeda real da Coreia do Sul. Em instantes, projeto em Camarões leva mulheres às salas de aula.